O esporte do fisiculturismo. Ó, existe há muito mais tempo do que muitas pessoas imaginam. Suas raízes podem ser rastreadas até o início do século XIX, quando o strongman, ou homem forte, era o esporte orientado para a aptidão mais prevalente. Durante aquele tempo, um homem chamado Eugene Sandow estava bastante interessado em estética e em usar o treinamento com pesos para modelar o corpo. Em 1901, a primeira competição de fisiculturismo registrada ocorreu no Royal Albert Hall de Londres, julgada por Eugene Sandow, Sir Arthur Conan Doyle e Sir Charles Lawes. A competição foi um grande sucesso e cresceu a partir daí. Durante todo o século XX, grandes nomes surgiram e alguns deles atingiram um patamar ainda maior da fama, tornando-se astros do cinema e até entrando para a política. Vamos conhecer alguns desses grandões, digamos, os 10 maiores de todos os tempos, e saber como foi e como está a vida deles hoje em dia. Vamos começar com Larry D. Scott. Nascido em Blackfoot, Idaho, Estados Unidos, em 12 de outubro de 1938, Larry Scott foi apelidado como a Lenda, após vencer os 2 primeiros torneios de Mr. Olympia, em 1965 e 1966. Mas ele não teve somente esses 2 prêmios em sua carreira. No auge, Larry media 1,70 m e pesava cerca de 94 quilos. Hoje, pode não ser considerado um grandalhão, porém, em sua época, ele era, tanto que foi premiado outras 11 vezes, olha só. Sua primeira conquista foi em 1959, ficando em primeiro lugar como Mr. Idaho. Sua última premiação, já como lenda, não foi lá o que esperavam, pois acabou em 9º lugar no Canadá Diamond Pro Cup, em 1979. Modelo físico popular entre os fotógrafos da década de 1960, quando começou a treinar, Scott tinha os ombros estreitos e considerados um ponto fraco. Quem o treinou foi Vince Gironda, fisiculturista bastante conhecido na época. Scott desenvolveu bem os braços, particularmente seus bíceps, que ficaram gigantes. Ele atribuiu o seu bíceps a um exercício denominado onda de pregador, em livre tradução, inventado por Gironda e que, mais tarde, ficou conhecido como onda de Scott, devido à sua associação com Larry. Em uma entrevista à revista Iron Man, em 1965, Scott afirmou que sua dieta consistia em muita carne, queijo e os famosos ovos, juntamente com suplementos de proteína. Ele chegou a desempenhar um papel pequeno no filme Quanto Mais Músculos, Melhor, de 1964. Larry Scott faleceu em março de 2014, aos 75 anos, devido a complicações decorrentes do mal de Alzheimer. O próximo melhor fisiculturista de todos os tempos é Franco Columbu. Nascido em Ololai, na Sardenha, em 7 de agosto de 1941, Franco Columbu deu seus primeiros passos na carreira esportiva como boxeador. Apesar de ir contra os ideais de sua família, acabou conquistando o apoio e o orgulho de todos, com os títulos e prêmios que ganharia durante a carreira. Franco teve sua carreira alavancada pela amizade com Arnold Schwarzenegger, que conheceu em Munique em 1965, com o qual formaria uma parceria de treinos por anos. Medindo 1,65 e pesando 90 quilos, em seu currículo, Franco colecionou diversos títulos, campeão de boxe amador, várias premiações e 3 recordes de levantamento de peso. 16 prêmios como fisiculturista, incluindo 6 Mister Universos, 3 Mister Mundos e 4 Mister Olímpias. Todos os títulos de grande importância nesse esporte, viu?
Isso sem contar os diversos filmes que participou. Conan, O Exterminador do Futuro, O Último Detetive e vários outros. Bom, já que falei do amigo, vou aproveitar e falar então de Arnold Schwarzenegger, que quase dispensa apresentações. O austríaco, nascido em 30 de julho de 1947, de fato, nunca foi um mass monster ou um monstro de massa, mas é ainda considerado um dos maiores e mais proeminentes fisiculturistas de todos os tempos. Ele começou a treinar aos 15 anos de idade e, aos 18, já ganhava seu primeiro prêmio como Mr. Áustria Júnior. Aos 20 anos, Arnold ganhou o seu primeiro Mr. Universo, sendo considerada a pessoa mais jovem a receber esse prêmio. Em seu auge, o Carvalho austríaco, como ficou conhecido em sua terra natal, media 1,88 de altura e pesava 115 quilos. Esteticamente, era considerado o corpo mais bem modelado naquela época. E isso ajudou Arnold durante a temporada de 1975. E foram seu físico e sua estética que o levaram à vitória sobre o seu maior rival, Lou Ferrigno. Digamos que você treina seus bíceps. Seu sangue está correndo dentro dos seus músculos e este é o resultado. Você realmente sente o seu corpo. Sua pele... Arnold mudou-se para os Estados Unidos em 1968 e ganhou o título de Mr. Universo mais 3 vezes. Além de ser Mr. Olímpia por 7 vezes, antes de se aposentar invicto em 1980. Depois de aparecer no documentário O Homem dos Músculos de Aço, de 1977, Mr. Schwarzenegger parece ter ganhado gosto pela telona. Ele protagonizou Conan o Bárbaro em 1982 e também sua sequência, Conan o Destruidor, em 1984. Famoso por seu físico extraordinário e sotaque pesado, ele se tornou uma estrela internacional com O Exterminador do Futuro, também de 1984, que se tornou uma franquia de enorme sucesso. Seus outros filmes, durante esse período, incluíam O Predador, de 1987, Um Tira no Jardim de Infância, de 1990, O Vingador do Futuro, do mesmo ano, True Lies, de 1994, e O Sexto Dia, de 2000. Schwarzenegger tornou-se ativo no Partido Republicano e foi eleito governador da Califórnia, governando o estado entre 2013 e 2011. Mais tarde, ele voltou a atuar aparecendo em filmes como O Último Desafio, de 2013, Sabotagem, de 2014, e também nas 2 últimas versões de O Exterminador do Futuro, Gênesis, de 2015, e Destino Sombrio, de 2019. O ex-fisiculturista e ex-governador da Califórnia, hoje com 76 anos, dedica seu tempo à família e aos negócios. Se você conhece o mundo da fisicultura, sem dúvida conhece Ronnie Coleman, esse norte-americano de 1,80 m, pesando uma média de 140 quilos em seu auge, que hoje está com 59 anos e curtindo sua aposentadoria, é detentor do recorde de 8 títulos consecutivos no Mr. Olímpia, o qual, na verdade, compartilha com outro grande nome, Lee Raney. Coleman formou-se em contabilidade na Universidade Grambling State, onde foi jogador de futebol americano. Depois de se formar, Coleman entrou para a polícia de Arlington, no Texas, onde um colega o chamou para treinar em uma academia conhecida como Metroflex. Treinado por Brian Dobson, dono da academia, Coleman conseguiu seu primeiro título em 1990, como Mr. Texas. Ele chegou a derrotar o seu próprio treinador, também naquele ano. Em 1991, Coleman
também ganhou o que provavelmente é considerado um dos mais prestigiados concursos de fisiculturismo amador, Mr. Universo. Essa vitória qualificou para participar do concurso de profissionais patrocinado pela IFBB, o maior órgão ligado ao esporte. Coleman venceu seu primeiro campeonato como profissional, o Pro Canada Cup, em 1995. No ano seguinte, ele venceu o concurso novamente, seguido por um novo primeiro lugar, em 1997, no Grand Prix russo. A carreira de Coleman teve uma alçada importante em 1998, quando ganhou seu primeiro Mr. Olímpia. Com o primeiro lugar, claro. Ele conseguiu manter os próximos 7 títulos desta categoria em suas mãos. Ao todo, foram 31 títulos na carreira de Coleman, sendo o último em 2005, com o primeiro lugar no Mr. Olímpia. Ele planejou por 2 vezes o retorno em 2007 e depois em 2010. No entanto, acabou não comparecendo. Mas isso não tira o brilho e o respeito que os outros competidores têm por ele. Quem aqui se lembra do primeiro filme do Incrível Hulk, de 1978, hein? Você sabia que por baixo daquela tinta verde já havia um campeão de fisiculturismo? Pois é, ele é Louis Jude Ferrigno, mais conhecido como Lou Ferrigno, no esporte ou como Incrível Hulk para a maioria das pessoas. Nascido no Brooklyn, Nova York, em novembro de 1951, tornou-se um dos maiores e mais badalados fisiculturistas do mundo, especialmente depois de ter estreado como um super-herói na TV e no cinema. Logo após se formar no colégio, em 1969, Ferrigno conquistou seu primeiro prêmio como fisiculturista pela IFBB, no Mr. América. 4 anos depois, veio o título de Mr. Universo. Após treinar ao lado de Arnold Schwarzenegger, em 1974, ele ficou em segundo lugar em sua primeira tentativa na competição Mr. Olímpia. No ano seguinte, ele ficou com o 3º lugar e sua tentativa de derrotar Arnold foi o assunto do documentário de 1977, O Homem dos Músculos de Aço. O documentário tornou Ferrigno famoso, levando-o então para Hollywood, para se pintar de verde e ganhar uns bons dólares a mais. Em seu currículo, Ferrigno coleciona mais filmes do que competições de fisiculturismo, mas ainda assim, de alguma forma, ele continua conectado ao esporte como treinador, consultor e personal trainer. Outro grande fisiculturista que não pode faltar nessa pequena lista é Lee Rooney, que, como já disse agora há pouco, era do mesmo nível de Ronnie Coleman. Rooney nasceu em 11 de novembro de 1959, em Fairburn, no estado da Geórgia, Estados Unidos. Desde criança, gostava de se espelhar em seu maior super-herói, Hércules. Ele cresceu em uma família humilde que o ensinou os valores da vida e que o trabalho era a melhor forma para se conseguir algo. Em 1979, ele se tornou Mr. América e, depois disso, se consagrou em várias competições, mas ficou mais conhecido por ser o primeiro atleta em nível mundial a ganhar 8 vezes o Mr. Olímpia de 1984 a 1991. Recorde depois igualado por Ronnie Coleman, espiritualista, cristão dedicado e com licenciatura em psicologia infantil. Lee Rooney hoje dá palestras e consultorias nas áreas de cuidados físicos, além de possuir sua própria academia e um site de divulgação de seus programas de treinamento. Suas medidas na época do ouro da sua carreira foram as seguintes: altura, 1,80 m, peso normal, 112 a 118 quilos, e peso para a competição, 120 a 125 quilos. Bom, Jay Cutler é um dos fisiculturistas mais ativos e pode ser visto com frequência em várias plataformas de mídias sociais, isto é,
apenas a extensão de uma carreira extremamente bem-sucedida como um fisiculturista profissional e peso pesado. Apenas 5 anos após começar a treinar, aos 18 anos, Jay Cutler conquistou sua carteira de profissional ainda aos 23 anos. E então, em 2005, ele conquistou seu primeiro título de Mr. Olympia. Jay foi coroado vencedor do Mr. Olympia novamente em 2007, 2009 e 2010. Isso significa que ele competiu de igual para igual com o grande Ronnie Coleman e saiu vitorioso, pelo menos, em alguns títulos. Jay Cutler tem 1,78 m de altura. Durante a competição, seu peso era de 117,9 quilos e, fora da temporada, chegava a incríveis 136,1 quilos. Nos dias de hoje, Jay Cutler ainda parece muito bem e massivo. Ele é patrocinado por várias grandes marcas da indústria, como a Trifecta Nutrition, que fornece ao lendário fisiculturista 4,5 quilos de frango e 2,7 quilos de bisão semanalmente. Outro grande nome do fisiculturismo é Dorian Yates, que ganhou o apelido de A Sombra, devido à sua massa corporal bloquear o sol enquanto caminhava entre as pessoas de tamanho normal. Natural do Reino Unido, Dorian começou a levantar pesos e construir músculos em 1983, fazendo sua estreia como profissional no Newcastle Pro, em 1991. Com 1,78 m de altura, Dorian pesava cerca de 140,6 quilos fora da temporada, mas reduzia para 117,9 quilos de músculo puro quando subia ao palco, na época das competições. Yates venceu o Mr. Olympia 6 vezes, entre os anos de 1992 e 1997. Infelizmente, a carreira vitoriosa foi duramente afetada por uma série de lesões. Após o sucesso nos palcos, Dorian se tornou empresário do ramo de fisiculturismo, promovendo sempre ações em prol deste estilo de vida. Ainda hoje, aos 61 anos, Yates promove atletas para seguirem suas carreiras no esporte. Nascido na terra dos faraós, Mandu Mohammed Hassan Al-Zbiai, mais conhecido por Big Ramy, é também considerado um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos, até na fase moderna. Dizem que seu apelido surgiu devido à dificuldade dos colegas americanos pronunciarem, ou talvez seja até porque ele é bem grande. Aliás, muito grande. Após começar a treinar em 2009, Mandu pesava 90,7 quilos em 2011. No entanto, a história conta que em 2012, Big Ramy já estava pesando impressionantes 129,7 quilos em seu peso de competição, quando subiu ao palco no Amateur Olympia em 2012, na cidade do Kuwait. Lá, ele conquistou o primeiro lugar, conseguindo sua carteira de profissional apenas 3 anos depois de começar a treinar. Desde então, Big Ramy aperfeiçoou seu corpo e, em 2020, subiu ao palco do Mr. Olympia para conquistar o primeiro lugar. Ele repetiu o feito em 2021. No Mr. Olympia de 2022, Big Ramy ficou com o 5º lugar. O primeiro lugar foi para Hadi Chopin. Bom, e você? Já parou para pensar quem tem os braços maiores no fisiculturismo? Bom, no passado, Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno e Ronnie Coleman tinham braços de 55,9 centímetros, o que era impressionante para aquela época. Para referência, os braços de Lee Raney, 8 vezes Mr. Olympia, tinham apenas 50,8 centímetros. Atualmente, os braços considerados mais longos são os do egípcio Big Ramy, com 61 centímetros, que, aliás, se comparam aos do outro fisiculturista Rory Winkiar. Bom, obrigado por assistir.
Nos vemos na próxima. Olha, e vá treinar direitinho, hein? Cuidado. Um abraço. Tchau.